Olá, vamos para a nossa aula de hoje, a nossa aula de geografia. Então, pega a sua apostila, olha lá. Sua apostila, nós estamos concluindo aí o caderno 2, a apostila de geografia. Vamos aí da página 24 a 29. Na abertura do capítulo 3, olha lá. Observe a imagem aí. O capítulo 3, nós vamos estudar quanto à extração, né? A extração e as matérias-primas. Extração é a retirada, extração de minério, a retirada de minério, né? E vamos ver que toda a transformação que o produto, né? Desde a retirada, da extração do minério, e todo o processo, né? Que até chegar o produto pronto para que nós possamos utilizar, né? E no caso aqui, eles estão falando muito da indústria, né? Então, vamos falar aí da indústria, do papel dela, da principal, né? Os minerais são indispensáveis para a indústria. Ela precisa deles para produzir os produtos. Quando os minerais não estão diretamente no produto, eles estão presentes no seu processo de fabricação. Então, por isso que traz esse título, Percorrendo os Lugares e a Produção. Então, tem todo um processo, né? A extraída do minério, nós vamos estar observando aqui, vamos estar numerando esses processos, tá bom? Estudaremos também nesse terceiro capítulo a importância da circulação das matérias-primas e dos produtos para a indústria, como essas estruturas que formam as paisagens, ligando os lugares. Olha só, o que o esquema que está mostrando na apostila, olha só, ele está representando. Então, vejam lá, olha lá. Ele está representando as fases, olha lá. Número 1, coloca aí, numere aí. A primeira fase é a extração do minério, é a retirada do ferro, olha lá. Então, nós podemos observar aí o capacete, né? Aí, um instrumento de trabalho aí, né? Aqui, 2 instrumentos de trabalho utilizados pelo ser humano, pelo homem, para extrair, retirar o minério, né? Aí, da natureza, do solo. Depois da extração, temos a fase 2, você enumere aí o número 2. A segunda fase é o transporte desse minério até a indústria. Então, olha lá, ele foi extraído, olha, através de muito trabalho, ó. Depois lá da mineração, vai para o caminhão, que é transportado o minério até a indústria. Terceira fase, lá na indústria, né? A terceira fase, a transformação da matéria-prima, que lá nesse caso aqui, é o minério. Aí ele foi derretido, olha lá, está sendo transformado para depois a produção, olha lá, a quarta fase, já vejam aí que foi feita a produção aí, olha lá, a fabricação, veja aí, veja o produto pronto, que são barras de ferro e com elas podem ser feitas muitas coisas, né? Muito utilizado. Então, o minério, ele é muito importante para a indústria. E aqui ainda na página 25, a página de abertura, então, o esquema que a Tia Bel acabou de enumerar com vocês, ele mostra as etapas para a produção dessa barra de ferro, desde a extração, do transporte, né? Da transformação da matéria-prima até a fabricação, o produto pronto. Isso acontece não só com o minério, com as matérias-primas. Então, existe todo um processo até o produto ficar pronto e depois de pronto ser distribuído, né, nos demais comércios através da indústria, né? Então tem todo um processo para o produto ficar pronto e chegar até as nossas mãos. Com um lápis ou uma caneta, enumere, foi o que nós fizemos. Fase 1, fase 2, 3 e 4. Olha lá. Então, nós enumeramos, olha lá. Fase 1, 2, 3 e 4. O que cada fase representa? A fase 1 corresponde à extração do minério, como a Tia Bel falou. A 2, ao seu transporte até a indústria. A fase 3 é a transformação da matéria-prima. E quarto já é o produto final, né? Que no caso aqui é a barra de ferro. O que o esquema não demonstra para que cada fase de transformação do minério seja realizada, ela não demonstra o quê? Vejam aqui na primeira fase, podem observar aí.
não demonstra o quê? Os trabalhadores, né? Os trabalhadores envolvidos e as fontes de energia empregadas. O que foi empregado de energia? E os trabalhadores. Mas nós subentendemos que, olha lá, é o homem, né? Que faz todo esse processo, que participa desse processo diretamente. Vamos agora para a página 26. A página 26, ela fala sobre extração e transformação das matérias-primas. Então, extração, retirada, transformação, a mudança que é feita, né, com as matérias-primas, com os recursos que nós tiramos da natureza para a produção de outros, né, para a produção de produtos. Olha lá. Então, retiramos a natureza, por exemplo, o minério, olha lá, fazemos a barra de ferro, mas tem todo um processo. Retiramos da natureza vários, ó, nós temos aqui, que o Chabel gostaria de estar falando até para vocês, na mineração, né, nós temos aqui, ó, minério de ferro, que mostrou aqui a barra, de alumínio, o ouro, o cobre e muitos outros. Vou deixar aí um vídeo complementar para vocês estarem vendo, ok? Você percebeu quantos recursos e trabalho, né, são necessários para a produção de barras de ferro? Como sabemos, nem tudo é produzido próximo ao lugar em que vivemos. Então, as coisas às vezes vêm de longe, né? Observamos que a circulação dos produtos está presente em todas as fases, desde a extração da matéria-prima, da retirada, até a distribuição das barras para outras indústrias, para que elas transformem, né, em outros produtos. Essa barra de ferro vai ser transformada em diversos produtos. Você pode olhar aí na sua casa, na rua, nos lugares, que nós temos várias peças, diferentes objetos que têm alguma parte de ferro, ok? Isso demonstra, né, continuando aqui, desde a extração da matéria-prima até a distribuição de barras de ferro, para outras indústrias transformarem em produtos ou para as lojas realizarem a sua venda, né? Então, transforma, faz o produto com as matérias-primas e depois coloca-se para a venda, mas tem todo um processo, não é uma mágica, é muito trabalho. Vocês podem ver isso claramente aqui como exemplo da extração de minério, né? E tudo que existe é retirado na matéria-prima da natureza, não é verdade? E aí misturado com mais outras substâncias, ok? Aqui na página 26, isso demonstra que uma paisagem só tem certa aparência porque a sua formação depende dos fenômenos da natureza, né, e do trabalho humano. Vejam na imagem abaixo, nós já vamos observá-la. Ocorre que o trabalho humano só se realiza se existirem matérias-primas, ferramentas e outros trabalhadores que as produzem em lugares diferentes. Então, não é tudo feito no mesmo lugar. Então, as coisas estão sendo fabricadas em diferentes lugares. E eles se aproximam como? Através do quê? Do trabalho do homem, né? E do transporte, leva de um lugar para outro. Então, tem todo um processo. Desse modo, uma paisagem está relacionada, vinculada a outra, porque para ser construída, para ser transformada, depende da transformação de outras paisagens, entenderam? Então, olha lá, observa as imagens a seguir, que apresentam as paisagens e alguns dos instrumentos e artefatos que são envolvidos em todo o processo de produção, aqui no caso desse momento que nós estamos vendo, de uma barra de ferro, do minério de ferro. Desde a extração do minério até chegar na indústria. Olha só como mudou a imagem aí desse lugar, dessa natureza aqui. Com a extração do minério, olha só como ficou esse lugar, que era todo verde, e foram fazendo as extrações, né? E o lugar, olha lá, um campo de extração de mina de ferro na Serra dos Carajás, no Pará. Olha para vocês verem como mudou o lugar com a exploração dos recursos, né? Aqui também temos aí outras mineradoras que exploram o ouro, né? Nós já tivemos aí outros lugares, nós temos várias mineradoras no Brasil explorando aí
diversas matérias-primas. Agora, na página 27, né, o minério de ferro, o ouro, né, o bronze, o cobre. Vejam aí na página 27, aqui, ó lá. Caminhão utilizado na mineração. Olha lá a potência desse caminhão. Estrada de ferro de Carajás, olha lá, para o transporte. Olha lá, indústria siderúrgica e olha lá a transformação do minério dentro da indústria. Altas temperaturas, né, para derreter e fazer. E aqui já o produto pronto, né, que foi feito aí, as barras de ferro, trabalhadores utilizando a barra para a construção civil, para a construção aí de casas, de prédios, né, na amarração para fazer a estrutura, para aguentar aí a construção, né. A metalurgia é um ramo de conhecimento da engenharia. Ela estuda a produção de metais, suas ligas, né. No entanto, a história da humanidade, né? Na história da humanidade, isso não é tão é muito antigo? É muito novo? Vamos pensar, é uma história recente, poucos anos. O ser humano nem sempre, em décadas, o ser humano nem sempre teve o domínio da metalurgia, né? Se não existisse esse conhecimento e a criação dos produtos à base de minérios e suas ligas, você poderia imaginar como seria a sua vida? Então, o que a Tia Bel quer que vocês pensem? Olha, eu gostaria que vocês pensassem sobre que vários produtos, né, que nós usamos, têm a matérias-primas, tudo vem da matéria-prima. Está presente em todos os objetos do nosso dia a dia. Então, existem, né? Seria difícil, muitos de vocês, hoje no dia a dia, que nós usamos tanto aí o ferro, no caso aqui do exemplo, hoje em dia existem outros tipos de materiais? Sim, mas ele é muito utilizado. Então, é difícil ver hoje um mundo sem esse tipo de minério, sempre sem o ferro, por exemplo. Né, que é utilizado na construção civil, nas construções, em várias peças, seja de carro, de objetos, de utensílios domésticos, não é verdade? Outra coisa que a Tia Bel gostaria de chamar a atenção para vocês, ó, antigamente, né, no povo indígena, eles viviam sem esse recurso, né, sem o recurso aí do domínio da metalurgia. Então, como que eles faziam, né, os seus instrumentos? Eles utilizavam os produtos da matéria-prima mesmo, matérias-primas da natureza, só que não de origem mineral. Eles usavam as coisas, seus instrumentos eram feitos de origem vegetal e de origem animal. Então, eles não usavam o ferro, o metal, os minerais, ok? Aí, depois, com o estudo, muito estudo, foi se descobrindo aí os minérios, né? E são tão utilizados aí no nosso dia a dia para a produção de diferentes produtos. Agora vamos aí na página 28 e na página 29. Essas duas páginas, elas trazem aqui meios de transporte. Nós vimos que as coisas não são feitas, todas as coisas são feitas num único lugar e todas perto onde nós vivemos. Então, vem produtos do estrangeiro para o Brasil, vem produtos de outros estados, né? Que são vendidos na sua cidade. Então, tudo não é feito pertinho de você, onde você vive. Então, tá espalhado por todos os lugares. Então, existe todo um processo e existe a necessidade de meios de transporte. Conforme você observou, para que as matérias-primas saiam dos locais onde foram extraídas, retiradas, elas chegarem até as indústrias, onde serão transformadas, né, nos produtos, elas são levadas às indústrias e depois até os pontos onde serão usados, como barra de ferro, na construção civil. Usamos inúmeros instrumentos que permitem o transporte entre esses lugares. Esses podem ser tanto nas vias de transporte, como nos meios a seguir. Essas vias podem ser aéreas, rodoviárias, ferroviárias, aquaviárias, que nós chamamos popularmente de aquáticas, e dutoviárias. Então, vamos ver cada uma delas aqui a seguir? Vejam aí. A rodoviária, assim como a ferroviária, né? Ela é uma via de transporte terrestre, rodoviária e ferroviária. Rodoviária, estradas, né? E ferroviária,
os trilhos, né? Dizemos assim. É usado através de trilhos, os trens, os metrôs, né? É uma via de transporte terrestre, cujos veículos, como caminhão, carro, motos, ônibus, deslocam-se por meio de estradas, pavimentadas ou não, então asfaltadas ou de terra. O transporte aquaviário, que é o aquático, divide-se entre dois, marítimo e fluvial. O transporte marítimo, ele utiliza vias de passagem aberta, né, em mares abertos, como transporte de mercadorias e pessoas. Então, o marítimo é do mar, né, do mar aberto. Já o transporte fluvial, ele já usa, né, para transportar pessoas e mercadorias, ele usa lagos e rios. Vejam aí, navios que transportam mercadorias realizando viagens internacionais. Olha lá, vão levar os produtos. Embaixo aqui, barcos em Manaus, capital do estado do Amazonas, voltando para o transporte de pessoas, aí voltado para o transporte de pessoas e de mercadorias. Vejam aí. Olha lá, vários andares, né? Agora, na página 29, nós temos aí o transporte aéreo, né? Que é considerado o mais veloz dos transportes. Porém, o transporte aéreo é um dos transportes mais caros. Avião de carga sendo carregado, ó, os produtos aqui subindo. Apesar de ser mais rápido que o transporte aquário, né, aquaviário, em comparação, a quantidade de mercadorias que pode ser transportada também é menor, ok? Existem também o transporte, olha lá, dutoviário. O que quer dizer isso? Dutoviário. Dutoviário, que se realiza por meio de tubos. Nele é comum o transporte de óleo e de gás. Então, aqui os dutos, olha lá. São os canos, né? Que vão, dentro deles é transportado coisas perigosas, né? Que são produtos químicos, gás, né? O óleo. Por isso costumam chamar de oleodutos ou gasodutos. Oleodutos e gasodutos, que é o que transporta, que vai dentro desses túneis, né? Aí, desses canos aí que nós podemos falar. Olha lá. Nele é comum, né? Transporte de óleo e de gás. Encontramos o minerodutos, que transportam minérios sólidos, geralmente com o uso de muita água e até mesmo de energia elétrica, assim que eles conseguem levar aqui o gás, né? E os óleos aqui dentro desses tubos, ó. E aqui eles estão, aqui essa imagem mostra os funcionários fazendo reparos, né? Tapando aí algum vazamento no mineroduto, lá no município de Santo Antônio da Grama, que está localizado lá em Minas Gerais, tá? E vocês sabem que se tiver um vazamento, pode gerar aí um problema grave ambiental. Ok, turminha? Agora, vamos lá para a página 30. Essa página 30, nós vamos fazer ela em outro momento, porque nós precisamos, lembra que para nós montarmos um gráfico, é preciso buscar informações. Então, nós vamos fazer isso aí num outro momento, tá bom? Porque temos que fazer uma pesquisa com o grupo todo. Então, hoje nós estudamos aí, iniciamos o 3º capítulo, trazendo aí, percorrendo os lugares e a produção, trazendo a extração de minério, a fase, toda essa fase que tem aí, desde a extração até o produto pronto. Vimos aí a importância das matérias-primas, né? A extração e transformação dessas matérias em produtos. E estamos estudando aí os tipos de transporte. E assim, nós encerramos a nossa aula de hoje. Foi uma videoaula explicativa aí dos conteúdos que iniciamos aí o 3º capítulo. Um grande beijo e até a próxima aula. Tchau, galerinha!